Olá, você que assiste a este vídeo pelo blog do professor Luiz Carlos, do curso Professor Luiz Carlos, nós estamos aqui com ex-alunos do professor Luiz Carlos, que é o fundador do curso, e nós reunimos os ex-alunos aqui para um bate-papo, né? Uma conversa informal com todos eles, para que a gente possa relembrar um pouquinho, né, da trajetória do professor Luiz Carlos, que fundou o curso em 1983 e faleceu em 2007, mas deixou muitas lembranças boas, algumas delas nós vamos relembrar aqui agora, né? E eu peço para o Coronel Daniel, né, Coronel, Perfeito. que o senhor comece a falar um pouquinho dessas lembranças, né, que o senhor tem da época que conheceu o professor Luiz Carlos, né, para que todos possam, né, conhecer um pouquinho mais da vida dele e dessa interação toda que houve com vocês que foram ex-alunos dele. Perfeito. Fico muito satisfeito em relembrar a figura do professor Luiz Carlos. Posso iniciar essa lembrança em 1974, quando a Polícia Militar estabeleceu um convênio de parceria com a Faculdade de Curitiba, onde o conteúdo programático, ou seja, o conteúdo de direito, seria repassado aos alunos do curso de formação de oficiais no período da manhã, e no período da tarde seriam as disciplinas correlatas à formação militar. Isso se deu em 1974. Logo em seguida, aquele início da primeira turma, vamos assim dizer, com a formação jurídica mais completa, formação militar e jurídica, o professor Luiz Carlos foi convidado pelo comando da corporação para ser um dos professores de algumas das disciplinas jurídicas do curso. Eu me lembro que o professor ele conhecia muito bem a dimensão do nosso papel na segurança pública, como cadetes, né, em formação, já agregando o conhecimento jurídico que dá o preparo e a fundamentação legal do nosso trabalho também. Ele conhecia muito bem, então ele passava o conteúdo jurídico de forma bem objetiva, operacionalizada dentro da nossa atividade. Mas, paralelamente a isso, que a gente pode relembrar aos amigos do nosso professor, é que ele também motivava o conhecimento desse mundo jurídico, da potencialidade que esse mundo novo para nós, na época, garotos de 18, 19, 20, 21 anos, estamos entrando. A gente conversava com alguns alunos e a referência e a fala deles era dessa motivação diária que o professor passava para toda a turma. Nossa, olha que legal, vamos terminar o curso, vamos nos formar aspirantes oficiais, vamos fazer direito, que daí há uma complementariedade na nossa formação e tal. E, de repente, aí, seguir também a carreira jurídica, que aqueles que, porventura, estranhassem um pouco a atividade policial, olha, a nossa perspectiva é muito boa. Então, os alunos, durante o período em que o professor funcionou nesses primeiros anos, né, da Escola de Formação de Oficiais, com esse conteúdo jurídico mais pesado, que depois foi, com o passar do tempo, esse conteúdo foi sendo diminuído, até em razão do vencimento desse convênio, ou seja, o término desse convênio com a Polícia Militar. Mas durante aquele período, a motivação dos alunos para uma formação mais completa, mais integral, era vivenciado diariamente. E a referência, na hora do café, da manhã, do almoço, à noite, nós ficávamos internados lá a semana toda e saímos só no final de semana, o papo lá até no cafezinho, no cinema, que a gente ia com os amigos e tal, era o professor Luiz Carlos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então não era uma coisa assim, só acadêmica, não era uma coisa mais... Ele era próximo, ele, com todo o conhecimento jurídico, né, com todo aquele domínio, ele passava esse conteúdo de forma didática, de forma leve,
para que os alunos não só aprendessem, mas que gostassem da disciplina, né? Era diferenciado nesse aspecto. E ele exigia dos alunos aquilo que os alunos podiam dar, né? Nada de mesmo estando dentro da caserna, atuando dentro do estabelecimento militar, que é regido pelo sentimento de disciplina e hierarquia, ele não internalizava a figura de um militar para se relacionar com os alunos. Ele era um mestre, né? Sempre naquela visão de educador, de formador, né? Então essas são as primeiras lembranças que eu posso ter do professor Luiz Carlos. Tá certo. Coronel Mário, o que o senhor se lembra daquela época? Concorda com o Coronel Daniel? Concordo. Eu ingressei na academia junto com o Barroso ali em 76, né? 76. Então nós já pegamos aí a parte jurídica na conformidade que o Coronel Daniel falou. Então eram 5 aulas de manhã de jurídicas e à tarde as matérias militares. Então 76 era o regime militar ainda, né? E então nós tínhamos lá um conjunto de professores, acho que todos oriundos da Faculdade de Curitiba. O convênio. Né? Professores do convênio. Então tinham professores que tinham mais afinidade com a Polícia Militar e tinham professores que tinham menos afinidade com a Polícia Militar e com o sistema militar da época, né? Então, mais distante. O professor Luiz Carlos, além de professor, de mestre, era companheiro, era amigo nosso. Ele debatia, trazia as notícias da sociedade, de fora. Notícias policiais. Ele tinha amigos coronéis, então ele comentava assuntos assim, fora da caserna, trazia as novidades para a gente. Ele era aquele professor que, no intervalo, alguns saíam para fazer o lanche e o resto juntava na mesa ali e ficava conversando. Ele abria assim o leque para a gente ficar à vontade, né? Então era um professor muito querido, né? Ele e outros que estavam lá. Eu me lembro bem que ele conduzia bem a matéria, não tínhamos problema com a matéria dele. Tivemos professores lá da área jurídica que eram mais complicados, né? Então exigia aí uma dose a mais, de estudo, de esforço, mas ele já conduzia melhor a matéria, ele já era hábil em ensinar, então a gente não tinha muita dificuldade. Tanto que eu estava vendo as notas, peguei meu currículo ali da academia, né? Então a matéria dele ali foi tranquila, né? Enquanto outros tinham uma dose maior de dificuldade. E era complicado, porque às vezes era um professor da área jurídica tinha 2 aulas no intervalo e tinha 3 depois do intervalo. E às vezes o professor ele tinha 5 aulas com a mesma turma. Então e a gente via internado e tinha os horários para tudo na academia. Então, para que o aluno aprendesse e tivesse os 5 tempos de aula ali, aproveitando a matéria, tinha que ter bastante habilidade. E ele, o professor Montanha, né, o professor Cláudio Nunes do Nascimento, também eles tinham essa habilidade de prender a atenção dos alunos ali para dar a matéria e conversar. E quando ele via que a turma estava mais estressada, mais com sono, ele dava contava um caos ali, contava alguma coisa na área policial, despertava o interesse dos alunos, né? Era assim um professor diferenciado, né? E ele tinha essa ideia de que o oficial de polícia tinha que agregar o curso de Direito também. Seria um profissional mais completo se ele tivesse o ciclo de formação profissional militar, policial militar, e o curso de Direito. Então ele nos incentivava que depois de terminar a academia viéssemos terminar o curso na Faculdade de Curitiba. Então isso aconteceu com muitos companheiros aí, que inclusive tem desembarcadores da nossa turma, tem promotores, né? Procuradores e alguns delegados, né? Então era um incentivo dele. Ele achava que essa formação era fundamental para que o oficial ele fosse completo na profissão, né? Ele conhecesse a parte prática da profissão e a parte jurídica também, né? Então, essa é o professor, algo assim que
para um observador mais atento, para avaliar a afinidade de professor com turma, lógico, a gente aprende depois, né, com o tempo, né? É observar quando dá o sinal do tema da aula, se os professores ficam rodeando o professor na mesa, é sintoma positivo, indicador de proximidade. Se tocar o sinal e a turma sair rápido, deixa sozinho ali. É exatamente aquela patota em volta da mesa ali. Deixa eu aproveitar o gancho e complementar um pouco a ideia do convênio que os dois coronéis se referiram. O convênio da Polícia Militar é com a Faculdade de Direito de Curitiba. E para que as pessoas que depois nos assistirem possam entender, o convênio era interessante, porque nós recebíamos a aula na Academia Militar, a mesma que o aluno civil receberia no período noturno na Faculdade de Direito. Só que o convênio era assim, os 3 primeiros anos na academia, enquanto o curso de formação de oficiais durava. Ao concluir o curso de formação de oficiais, você requeria a tua matrícula na faculdade, no 4º ano. A faculdade, por força de convênio, te concedia lá o direito da matrícula. Não era de graça, óbvio, né? E aí você concluía os últimos 2 anos na faculdade. Era um convênio bem interessante. E aquilo que o Coronel Mariô falou e o Coronel Daniel também, na motivação do professor Luiz Carlos, eu acho que isso era padrão para todos nós, porque não me lembro de nenhuma exceção. Ele motivava muito porque nós todos jovens, como lembrou o Coronel Daniel, faixa etária de 18 a 20, 21 anos, ali com algumas exceções. Normalmente o aluno de academia militar é um idealista, né? Ele já vai ali cheio de ideais e tal. E o professor sabia explorar bem isso. Então ele conquistava primeiro a confiança. O segundo pelo saber jurídico, e como disse o Daniel, e o Mario também usou o termo mestre, ele sabia se colocar como mestre e se fazer respeitar como mestre. Então os cadetes tinham verdadeira adoração pelo professor, porque ele era muito mais amigo do que o professor, né? Então ele te ensinava muito bem, num nível bastante elevado, com essa cumplicidade, professor e aluno, que te dava uma certa liberdade em razão daquilo que ele também comentou, de outros que exigiam aquele regime mais, a gente usava um termo na gíria de quartel, mais Caxias, querendo distanciar o professor hierarquicamente do aluno, do cadete, se colocando num pedestal, e o cadete é jovem, mas não é burro, né? Então ele também sente quando o professor é mais amigo ou não é tanto. E aí, claro, um professor como o professor Luiz Carlos, que conquistava a confiança de todo mundo, demonstrava seu pleno conhecimento e nos motivava o tempo todo. Isso que ele falou, vai olhar o nosso currículo na matéria dele, só notão, porque você estudava a matéria dele com gosto, você queria mostrar para ele, era na verdade um reconhecimento ao mestre, né? O senhor nos dá isso de bom, nós lhe retornamos com o nosso estudo, com a nossa dedicação. Então é uma história muito, muito bonita e bem lembrada aí pelo Coronel Mariô também, daquela mesma turma de cadetes dos nossos grupos, embora de turmas diferentes, né? O Coronel Daniel é de outra turma, mais antigo do que a gente, mas desse grupo, uma série de oficiais que acabaram optando mais pelo campo jurídico do que pela segurança pública e partiram para o Ministério Público, para o Tribunal de Justiça, como concurso para juízes e tal, outros na Polícia Civil como delegados. E hoje nós temos aí procuradores de justiça dessas turmas, das nossas turmas aqui, desembargadores, delegados em fim de carreira, e muitos desses ex-alunos, motivados pelo professor Luiz Carlos, hoje são aí ícones. Ocupam posições de destaque na sociedade paranaense. E pode ter certeza, e não estou aqui falando isso para engrandecer o curso, a gente está sendo leal e verdadeiro em reconhecer aquilo que o professor Luiz Carlos fez por nós quando éramos jovens. Há mais de 30 anos. Muito mais. Isso que eu ia perguntar, Coronel Paredes. Até que ponto o professor Luiz Carlos contribuiu para definir a profissão dessas pessoas, o destino dessas pessoas? Olha, se você me permite, eu tenho certeza que ele contribuiu muito. Eu vou me permitir citar o nome de um que não está aqui conosco hoje e deveria. Ele foi cadete conosco, nossa turma, a minha e do Mariô, e quando já era quase capitão, ele fez concurso para juiz e hoje é desembargador. É o doutor D'Artagnan Serpassá.
desembargador do Tribunal de Justiça. E ele, quando formou-se em Direito, ele fez o curso, ele não quis aproveitar o convênio, e ele acabou aproveitando as matérias já cursadas, mas fez o vestibular na Federal e conseguiu lá reconhecimento de matérias, era um sistema da época, e concluiu o curso de Direito na Federal. E para se preparar depois para o concurso, a magistratura, ele foi ser aluno do professor Luiz Carlos de novo, lá naquela igreja do Coração de Maria, na Getúlio Vargas e tal. Primeira série do curso. E ele lembrou isso ao telefone essa semana, se preparando para vir para cá. Então ele disse que teve o privilégio de ser aluno do professor Luiz Carlos 2 vezes. E sem a menor sombra de dúvida, ele um dia virá aqui para dizer isso. A influência foi total. Não digo que tenha sido só do professor Luiz Carlos, foi muito influente. Outros professores também nos motivaram, o próprio desembargador Cláudio Nunes do Nascimento, que também era um ícone na época, e presidente do Tribunal de Justiça, e tivemos o privilégio de sermos alunos. Então, nós pegamos, vamos dizer assim, a turma do professor Luiz Carlos, eram as feras do direito. Certo. Aqueles que todo mundo quer ser aluno deles. Nós tivemos esse privilégio de sermos alunos de todos aqueles que faziam o direito da época. Eram os nossos, né, referenciais, aqueles em quem nós procurávamos nos espelhar para o futuro. Por que que a juventude depois, como o Daniel falou, ficava discutindo no cafezinho, no cinema, no jantar, no almoço? Um já queria ser juiz, outro já queria ser promotor. Então, na verdade, a Polícia Militar devia puxar a orelha do professor Luiz Carlos, porque a Polícia Militar queria tenente, e ele induzia a gente a ser juiz, a ser promotor, né? Então, mas é uma coisa muito legal, a gente fala com muita satisfação, com muita alegria tudo isso. E Coronel Mario, o que levou, na verdade, eu queria ouvir de todos vocês, vocês conheceram o professor Luiz Carlos depois, quando vocês já tinham tomado a decisão de entrar nessa carreira, né? O que o fez seguir essa carreira? Olha, eu sou filho de militar, meu pai é capitão da reserva, e nós, por força talvez dessa influência, nós frequentamos o colégio da Polícia Militar. Eu, o Barroso, nós somos companheiros de colégio. Do ginásio. De ginásio, é. Então o colégio, ele tinha esse objetivo de preparar o futuro cadete da Polícia Militar. Então aqueles que não tinham interesse iam saindo do colégio conforme iam ascendendo as séries lá. E nós, como éramos, já acho que de vocação, né, Paredes? A tradição da família. O objetivo era a academia. Então nós fomos só trabalhando a parte, e ali no colégio dava para ter essa noção exata da vocação. O colégio ele tem uma disciplina militar, ele cultua a ordem unida, os princípios, a ética militar. Então ali, se a pessoa tiver a vocação realmente, ela se projeta para a carreira ali, porque ela se sente em casa. Se não tiver a vocação, ela sente dificuldades ali. Tanto que meus filhos, hoje cada um é analista judiciário, outro trabalha com comunicação social, estudaram no colégio da polícia, mas não sentiram essa vocação. Então, quando chegou no 3º ano, cada um foi para um caminho, né? Agora nós, desde o ginásio, né? Desde menininho, 11 anos de idade. Então, nosso objetivo era a academia. Então, a academia para nós era o sonho dele. Eu creio que há uma identificação aqui da nossa base. Eu também, com 14, 15 anos, morava no interior e tal, filho de policial militar também. Certo dia o pai perguntou: você quer estudar no colégio da Polícia Militar? Não levou 2 segundos para eu responder sim. Aí ele me preparou, fez lá umas compras de roupas, me levando no dentista e tal, e veio para Curitiba e me colocou no colégio da Polícia Militar. E se não fosse o legado de família na corporação, a nossa segunda profissão seria a área jurídica, até pela motivação desses mestres que nós tivemos a oportunidade de sermos alunos. A nossa opção foi de permanecer na carreira em razão desta forte ligação com a corporação e tudo mais. Mas muitos que também tinham essa formação familiar, filhos e netos de militares, buscaram também outros campos. Assim como ele está testemunhando a questão familiar, eu também tenho alguns filhos. Todos passaram pelo colégio da Polícia Militar e apenas um seguiu a carreira, né? Um somente seguiu a carreira. O outro civil, o outro fez direito também, mas
não está nesta área, trabalha em outros segmentos. Então, para o jovem, essas oportunidades é importante, porque para você identificar o seu perfil profissional e tal, leva um tempo, leva uma pesquisa. E essas oportunidades com essas pessoas mais experientes, aguçando essa preocupação de você direcionar a sua vida para algo importante, é salutar. De alguma forma isso, não ter um filho que siga a mesma profissão que tenha seguido, frustrou algum de vocês de alguma forma? Ou vocês veem isso de uma maneira diferente? Não, absolutamente. Eu confesso que o filho mais velho, até por tradição, eu dizia reiteradamente que gostaria que ele fizesse o colégio da Polícia Militar e seguisse uma carreira próspera, até porque eu não tive outra experiência profissional na minha vida. Nem eu. Colégio da Polícia Militar, escola 11 anos de idade no colégio da polícia. Eu tinha medo, era temerário e orientar meu filho para ir para uma outra área que eu desconhecia. Né? Então, até pela minha trajetória, eu dizia, olha, não é nada confortável, mas é uma boa carreira. Mas foi só com o primeiro. O primeiro refutou, aí com os demais eu não insisti. E o que segue a carreira é um que eu nada falei com ele. Foi escolha própria dele. Então eu creio que passar para ele modelos, matizes de profissão e tudo mais, é interessante para que o jovem internalize qual é o melhor para ele e tal, com as suas habilidades e tal, os seus desejos e tal, construa, né? Eu me lembro de algumas conversas lá na academia, a gente, enquanto cadete ainda no começo, lembrando uma aula, não vou lembrar especificamente, né? Mas me lembro, o professor dizia o seguinte, o professor Luiz Carlos: vocês não vieram aqui só para ser polícia, vocês vieram aqui em busca de justiça. Se você não está em busca de justiça, você não quer ser polícia. O policial, ele está em busca de justiça social. Então, vocês já têm um pé dentro do direito. Vocês só precisam entender que o leque é muito amplo. Embora naquele momento ninguém sabia disso. Né? Não, a gente era muito criança, né? A gente era muito menino desses 7, 18 anos, mas a gente ia por ideal mesmo, que nem lembrou o Mario. Nós entramos no colégio da polícia para fazer o ginásio, então, da época, que era diferente de hoje, né? Curso primário, depois ginásio, depois científico. Entrava lá com 10 para 11 anos, já pensando em ser oficial da polícia, com 11 anos de idade. Então era todo um sonho de menino realmente. Depois, claro, você focava naquilo. E nós tivemos o privilégio porque o colégio ainda tinha uma vantagem. Se você fosse bom aluno, mantivesse a média elevada durante todo o ano, os 4 bimestres e tal, e fosse disciplina, etc., você entrava na academia sem prestar o vestibular. A vaga era garantida. Critério de nota. Critério de nota, mérito. Daí, na nossa turma, eu entrei por mérito, o Elcio, Costa Curta. Nós não fizemos vestibular, nós entramos direto, porque a gente queria ser oficial da polícia. E daí, claro, o professor veio e mostra o leque aberto. A gente sabia que existia o leque, mas ninguém mostrava ele aberto, né? Em casa, às vezes, lá na minha casa, mostrava. Na minha casa, nós temos lá na família uma porção de oficiais da Polícia Militar e também um montão, me perdoa o termo, mas de bacharéis em Direito ou advogados. Então, eu tinha na minha família os dois lados. Mas a gente já internalizava aquilo desde menino. Aí o professor Luiz Carlos só fazia você... o esmerilhamento das ideias. Só, né? Isso aí dá uma polida, clareada, né? Uma lapidada só na pedra bruta e tal. E isso marca a tua vida para sempre. Eu, no ano que vem, agora faço 60 anos de idade, e toda vez que alguém fala uma propaganda do curso do professor Luiz Carlos e tal, você já automaticamente, teu cérebro te remete para aquela época que marcou a tua vida de maneira indelével. Quer dizer, não tem como você negar isso. Então, a influência desse professor, dessa pessoa, do professor Luiz Carlos, nas nossas vidas, é uma coisa inegável, inquestionável.
E nenhum de nós tem nenhum vínculo com o curso aqui, por nenhum tipo de interesse. Isso é uma confissão espontânea, né? É só uma realidade que tem que ser exposta, que tem que ser contada, porque é uma história bonita. Eu sinto orgulho de ter tido o privilégio, repito, usar sempre essa palavra, de ter sido aluno de pessoas do nível do professor Luiz Carlos. Isso é um privilégio, não é para todo mundo. Nem todos têm essa sorte. Muito boa sorte vocês tiveram. Depois dos 10 anos de formado, eu fui aluno do curso, mas naquela época, eu fiz alguns meses de aula, me preparando também para um eventual concurso público, mas a Polícia Militar me proporcionou um curso, né, fora do estado e tal. Eu optei exatamente por esse curso que, naquela oportunidade, me pareceu interessante fazer. Mas naquela turma que nós estávamos ali próximo, teve alguns colegas que concluíram o curso com êxito no final do concurso, logo nos concursos seguintes. O doutor Livonzir, doutor Vani, Ramatiz Fábio, né? E outros que fizeram um concurso para outras áreas, tal, que não me recordo agora quais foram os concursos que eles fizeram, mas contemporâneos, né, da caserna. Eu estou me referindo a colegas que passaram no concurso, oriundos da corporação, que foram alunos ou próximos a ele, de relacionamento dentro da caserna. Porque o professor, evidentemente, quando ele chega no estabelecimento militar, ele tinha criatividade dentro de sala de aula, mas ele tinha aquela aproximação com os comandantes, os demais oficiais, que de uma forma ou de outra irradiava, né, toda aquela performance dele, né, irradiava. Então, muitos também, mesmo sendo alunos, né, foram irradiados também com essa motivação para a área jurídica. Esses que eu acabei de citar, com exceção de os outros dois eram mais antigos que eu, nem foram alunos dele também, mais antigos que eu, inclusive. Mas aonde ele passava, ele, nesta condição de mestre, né, professor, educador, ele contagiava. Um detalhe que eu lembrei agora, que a gente, na verdade, ficava meio dividido, né, entre só ser policial militar e o lado jurídico dessa coisa, todo esse contexto todo, porque a gente ficava um pé em cada lado, na verdade. Mas eu, por exemplo, não sei se é o mesmo caso para os outros dois, eu me realizava porque nós temos o tribunal da vara da auditoria militar. E de vez em quando o oficial é sorteado para ficar um período como juiz militar lá. Então, quando eu era sorteado para ser juiz militar, aquilo para mim era a glória, né? Porque daí eu completava. A parte que eu gostava de polícia eu fazia sempre. De vez em quando a parte jurídica eu era contemplado em ser sorteado para ser o juiz militar e ficava um tempão no tribunal lá também, e a gente levava as duas coisas em paralelo. Uma coisa completava a outra, era muito legal. Não sei se foram juízes militares também, mas... Isso. Era sorteado no trimestre, né? Trimestre. Um trimestre você ficava e na auditoria lá. alguns processos... E tinha os processos especiais, né? Convocação especial. Mas esse tempo da academia, do convênio, é o tempo que mais a polícia perdeu oficiais para outras carreiras, né? Eu acho que por isso que acabaram com o convênio. Mas perdeu. É o tempo, estão se aposentando agora aí. Porque hoje você pode ver que é poucos os oficiais que migram aí para outras carreiras. Os antigos aí, hoje, só desembargadores tem 5 do nosso tempo lá, se aposentando aí. Então, o tempo que mais a polícia perdeu, acho que talvez tenha contribuído para que o convênio não permanecesse lá, né? Mas o que é certo mesmo é que durante o nosso período de formação ficou tão cravado em nós esse desejo do conhecimento das disciplinas jurídicas que muitos outros, mesmo não sendo alunos do professor nem na escola, nem no curso do professor Luiz Carlos, em seguida, deixaram de concluir o seu curso de Direito. Eu, por exemplo, concluí depois de algum tempo de formado na escola, Direito no interior do estado, na cidade de Jacarezinho, na Faculdade do Norte Pioneiro. Mas exatamente por essa motivação do desejo de saber da ciência jurídica que complementava o meu conhecimento da área da segurança pública. Então, essa motivação
para os alunos da Polícia Militar foi importante para que nós agregássemos uma qualidade maior no nosso trabalho, mesmo sendo bacharel em Direito. Profissional. Ó, eu não tenho estatística hoje, mas na nossa época, eu ouso dizer que, depois de formados na Academia Militar, naqueles 5 anos seguintes, pós-academia, o pessoal da nossa época, pelo menos 90% era formado bacharel em Direito. Daí, desses 90, uns 30, 40 partiram para a carreira jurídica propriamente dita, e os outros 50, 60 ficaram na instituição como oficiais de Polícia Militar. E muitos que não saíram para a carreira jurídica, hoje, durante a carreira na ativa, possibilitou que fossem mestres da área jurídica, das disciplinas jurídicas com relação ao direito militar, né? E também autores de obras e artigos de conteúdo jurídico aplicado à atividade policial. Então, nós temos alguns oficiais que desenvolveram essa habilidade dentro da própria atividade, que produziram, e muitos na reserva ainda continuam produzindo muitas obras de apoio, não só aos cursos de formação, mas aos cursos de especialização, dos vários níveis que a Polícia Militar oferta cursos, desde os praças, oficiais, na capacitação e especialização dos seus quadros. Então, a doutrina que nós temos na caserna hoje passa muito por esses oficiais que teve essa experiência com eu acho que esse start todo dessa visão, né, mais jurista, digamos assim, da oficialidade da Polícia Militar, ela se concretizou e tornou-se muito forte com esse convênio com a Faculdade de Direito de Curitiba, que vieram os professores junto com o professor Luiz Carlos, que acabaram dando essa motivação que perdurou na corporação por uns 40 anos, hein? Todo mundo entendendo a importância, além da técnica profissional, você complementar com um curso completo de direito também, para você unir as duas coisas e poder exercer bem o teu papel como oficial. Então, eu acho que toda essa história, não só nossa, pegando o gancho do Coronel Daniel, da Polícia Militar, em ter essa visão muito voltada para o direito, teve a ver com essa semente que eles plantaram lá, esses professores, São Luís Carlos e outros, né? E que frutificou e virou uma árvore frondosa, que até hoje estamos aí todos preocupados em bem nos preparar profissionalmente para poder desenvolver bem o trabalho. Esses professores contemporâneos, nas nossas conversas, as lembranças são constantes, né? Pouco antes de iniciarmos essa fala, essa gravação, naquele cafezinho, nós estávamos relembrando alguns professores contemporâneos ao professor Luiz Carlos também, que até hoje a gente se encontra, né, aí pelos aeroportos, pela Boca Maldita e tal, e sempre que encontra faz referência. Fui seu aluno em 1970, 80, e assim, ele, pô, mas faz bastante tempo, como é que está você e tal, né? Mas alguns a gente mantém um pouco mais de proximidade, até pelo trabalho que uns exerceram na capital, teve mais frequência com eles. A maioria dos oficiais são interiorizados para exercer suas atividades no interior, então se afasta um pouquinho desses professores, mas muitos tiveram a oportunidade de conviver com mais tempo e tem muito mais registros, né? Desse companheirismo posterior. Eu queria só fazer um intervalo agora, tá? E daqui a pouquinho nós voltamos a conversar com o Coronel Paredes, com o Coronel Daniel e com o Coronel Mariô, para a gente continuar a falar um pouquinho dessa experiência que todos tiveram com o professor Luiz Carlos. A gente volta dentro de instantes.